noite a vocês, muito prazer, boa tarde, boa noite, estar aqui com vocês hoje, para a gente conversar um pouco aqui sobre alguns temas de matemática, né? Eu propus um tema contextualização e resolução de problemas no ensino fundamental, particularmente Fundamental 2, que eu acho que são temas que são interessantes e muito abrangentes. Abrangente no sentido da gente, ao discutir isso aqui, poder discutir diversas questões aí no ensino da matemática. A resolução de problemas hoje é um dos focos centrais do ensino da matemática, né? E a contextualização na matemática dispensa até comentários da importância dela, né? Que professor aqui que não escutou nunca um aluno questionar por que eu aprendo isso, o que eu faço com isso, onde eu aplico isso, por que eu aprendo isso, né? Então, essa é uma questão que a gente ouve no nosso dia a dia enquanto professores, e conforme o conteúdo vai se tornando mais complexo, vai ficando mais difícil até de respondermos essa pergunta. Mas é fundamental a gente ter sempre em mente essa questão da importância para o nosso aluno de desenvolver, de fato, um trabalho com resolução de problemas e um trabalho contextualizado. Então, a minha ideia é conversar um pouquinho e, como todo professor de matemática, gosto de dar exemplos. Então, a gente vai ver alguns exemplos, algumas situações, algumas etapas da resolução de problemas, alguns materiais, alguns recursos que a gente pode lançar mão para atingir esses nossos objetivos com a resolução de problemas e a contextualização. Essa questão da resolução de problemas, ela já a leitura não vai ser tão fácil, mas também a gente não precisa ler o texto todo. Mas essa questão da resolução de problemas, eu só pus esse texto, é um texto introdutório da BNCC, porque ela é muito explícita em relação à questão da resolução de problemas em matemática, né? No ensino fundamental, na área de matemática, o ensino fundamental centra-se na compreensão de conceitos e procedimentos, sem dúvida nenhuma, nos diversos campos, aí álgebra, geometria, números, grandezas e medidas, probabilidade estatística, sempre visando a resolução e formulação de problemas em contextos diversos. E no ensino médio, isso é consolidado, esses conhecimentos são consolidados, agregamos novos conhecimentos, ampliamos esses recursos que os alunos têm, sempre com o objetivo de resolver problemas cada vez mais complexos. Então, esta questão da resolução de problemas me parece hoje um consenso na comunidade de educação matemática sobre a importância da resolução de problemas. E que um dos objetivos da matemática é realmente esse desenvolvimento aí, da capacidade do aluno de resolver problemas. E aí, como nós vimos, a BNCC é bastante... Olha, desculpe, eu nunca mexi em cima da gravação, mas apareceu alguma coisa aqui no meio da tela. Está gravando. Tá? Obrigada. Se aparecer outra vez, eu aviso. E a BNCC dá muita ênfase para essa questão da resolução e elaboração de problemas. A gente vai ver por que também dá essa ênfase na elaboração de problemas. Aí, então, para começar a falar de problemas, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as etapas. São conhecidas da maioria dos professores, mas eu gostaria de falar dessas etapas da resolução do problema, porque elas nos ajudam a discutir algumas coisas e entender algumas questões por que nós trabalhamos determinado tipo de problema. Então, a primeira questão da resolução de problemas é compreender o enunciado. Claro, leitura e interpretação de texto. O que o problema quer? O que ele pede? Quais são os dados essenciais para a resolução de um problema? E aqui já começa a primeira situação para nós, que é a questão da leitura e interpretação de texto, que é uma questão fundamental em todas as disciplinas. E que a matemática, durante muito tempo, a gente sabe que deixou isso meio de lado, né? A leitura e a interpretação de texto, achando que isso era para a língua portuguesa, história, geografia, que a matemática não tinha nada a ver com isso. Mas quantas vezes a gente não pega um aluno com uma dificuldade num determinado tipo de problema e a gente começa a identificar que, às vezes, o problema não é bem na resolução matemática do problema, mas é na compreensão, na leitura e interpretação do texto, compreender mesmo o texto. Por isso que a matemática a gente tem que trabalhar cada vez mais com leitura e interpretação, com problemas, se possível, mais completos, com texto, e assim por diante. Às vezes é um problema que tem um texto um pouco maior, mas por que tanto texto? Porque não só
eu vou usar aquilo para resolver o problema de matemática, mas estou desenvolvendo com a criança essa questão da leitura e interpretação. Então, essa é uma questão importante, assim como é uma questão importante quando a gente tenta trabalhar algumas vezes com situações, problemas, por exemplo, que têm dados a menos ou dados a mais do que o aluno vai resolver. Porque, na realidade, é isso que acontece, né? Quando você pega e enfrenta uma situação real na vida, muitas vezes você tem uma série de dados que você vai ter que selecionar quais são os dados que são essenciais para a resolução daquele problema. Nem sempre todos os dados estão envolvidos na resolução do problema. Então, trabalhar com problemas desse tipo também, que tem, por exemplo, mais dados, ou faltando dados, para o aluno identificar que faltam dados para o problema, é uma questão bastante importante também nesta questão da leitura e interpretação de texto. O segundo passo é a montagem do problema. Compreendi o que li, compreendi, e aí eu vou montar o problema, quer dizer, traduzir esse problema para a linguagem matemática. E aí envolve a linguagem matemática, que é outra questão importante. Quer dizer, não é uma linguagem natural do aluno, é uma linguagem que é nova para o nosso aluno, quer dizer, é nova, assim, quando ele entra no seu período de escolaridade, lá no primeiro, segundo ano do ensino fundamental, e a gente procura trabalhar essa linguagem matemática num crescente, desde lá a primeira série até o final, até, na verdade, o final do ensino médio. Sempre, claro, você vai agregando símbolos novos, agregando elementos novos a essa linguagem. Mas o meu objetivo é fazer com que o aluno se aproprie, de fato, dessa linguagem matemática. Porque há um equívoco que eu acho, que é olhar para a linguagem matemática e achar que a linguagem matemática serve para resolver problemas de matemática. Também isso, claro que serve. Mas ele é muito mais do que isso. A linguagem matemática é uma forma de ler e interpretar o mundo onde ele vive. Ora, o que faz, por exemplo, um economista, um sociólogo, com dados, por exemplo, sei lá, pode ser de inflação, pode ser de uma pesquisa, tal. Ora, ele pega esses dados e transforma isso numa linguagem de gráfico, de tabela, pode ser o gráfico, pode ser uma linguagem de uma equação, de uma função, enfim, ele transforma isso numa linguagem matemática. E por que ele transforma isso numa linguagem matemática? Porque a matemática desenvolve uma série de conceitos, uma série de procedimentos, de instrumentos para se trabalhar com esses dados. Então, a partir do trabalho com esses dados, eu posso analisar muito melhor, muito mais facilmente esses dados, para poder tomar decisões aí que eu precise e assim por diante. Então, a linguagem matemática é uma linguagem que ele vai usar, inclusive, em diversas áreas do conhecimento. Então, é muito importante que o aluno vá, aos poucos, compreendendo essa linguagem, os símbolos dessa linguagem e assim por diante. E aí entra uma questão que eu acho que é fundamental, principalmente nas primeiras séries, que é a questão da leitura do livro de matemática. Porque eu vejo assim, livro é para ser lido. Não interessa se é de matemática ou não, livro é para ser lido. Livro de infantil, só com ilustração, é ser lido. É um tipo de leitura, ele vai ler imagens. E livro de matemática também é para ser lido. A gente tem um pouco a ideia de que o livro de matemática é um manual de exercícios para o aluno fazer. Porque o livro de língua portuguesa, ele lê o livro de história, ele lê os textos, o livro de geografia, ele lê os textos, o livro de ciência. Mas o livro de matemática parece que é só para ter exercícios. Tanto é que, muitas vezes, eu vejo, o professor vai introduzir um determinado assunto. Aí ele vai para o quadro e começa no quadro a fazer a explicação daquilo, desenvolver o conceito, o procedimento. Muito bem, uma aula maravilhosa. Só que você olha para a louça e olha para o livro e um é o espelho do outro. Ou seja, o professor reproduziu no quadro aquilo que está escrito no livro para explicar para os alunos. Ora, muito mais rico em determinados momentos, eu pedi para o aluno ler aquela página do livro, 2 páginas. Eu vou introduzir um assunto. Ora, leiam essas 2 ou 3 páginas. Aí depende também, claro, 6º ano é uma coisa, 7º, 8º, 9º já ele tem uma maturidade maior. Ora, leiam essas 2 páginas. Vamos discutir o que vocês entenderam nessas páginas. O que vocês entenderam? Que símbolo novo apareceu que você não entendeu?
né? Que tipo de leitura eu tenho ali? Tenho texto, tenho linguagem de gráfico, tenho linguagem de uma expressão numérica, de uma equação. Então, são esses momentos que são ricos, que eles leem, tentam discutir o que eles entenderam dali, que muitas vezes a gente percebe a dificuldade que eles apresentam em determinados aspectos da linguagem matemática. Então, se eu quero realmente que ele compreenda, eu quero que ele leia o livro. E aí entra uma outra questão importante, que é que também o livro tem que ter uma linguagem clara, objetiva, uma linguagem acessível ao aluno, respeitando sempre a faixa etária desse aluno, né? Então, a minha ideia sempre é trabalhar no livro uma linguagem clara, objetiva, acessível ao aluno, e eu quero fazer este meu aluno ler o livro de matemática. É um outro tipo de leitura que ele vai fazer, porque aí vai englobar texto e a linguagem matemática. E eu acho que é uma boa forma dele, aos poucos, ir compreendendo melhor a linguagem matemática. E aí, em vez de perder muito tempo no quadro escrevendo aquilo que já está no livro, eu uso esse tempo para discutir com eles o que eles leram, o que eles entenderam. E se precisar, eu vou para o quadro, faço um outro tipo de abordagem daquele mesmo assunto e assim por diante. Mas aquilo que está ali no livro, é melhor eles lerem o livro e tentarem compreender o que está. Então, essa é uma primeira coisa importante. Livro de matemática, na minha opinião, é para ser lido. E aí tem a resolução matemática do problema. A partir do momento que ele entendeu, montou o problema, montou uma equação, uma expressão, enfim, qualquer coisa na linguagem matemática, ele vai resolver matematicamente o problema, usando, é claro, os conceitos, procedimentos que ele viu nas aulas. E aí, essa questão aí levanta uma outra questão importante, que é a questão das atividades, né? Do tipo de atividade que se trabalha. Então, muitas vezes, antigamente, aparecia assim, como é que a gente resolvia? Resolva 2 pontos. Resolva as divisões. Mais antigo ainda, arme e efetue. Eu ainda sou do tempo do arme, efetue e tire a prova, né? Muitas vezes aparecia assim, arme e efetue. Resolva 2 pontos. Então, assim, hoje a gente trabalha muito com a atividade contextualizada. Então, vamos esquecer essas daí? Não. Eu acho que todos os tipos de atividades têm um espaço dentro do meu processo de ensino-aprendizagem. Ora, tem um momento que eu estou discutindo conceito e eu vou trabalhar um certo procedimento, eu estou trabalhando lá o algoritmo, sei lá, da divisão. Tem um momento que eu quero verificar se o aluno compreendeu ou não aquele procedimento. E tem um momento em que eu vou trabalhar aquilo de uma forma contextualizada, para ele, dentro de um contexto, utilizar esse procedimento, esse algoritmo, enfim. Porque não adianta só o aluno trabalhar a contextualização se ele não sabe resolver depois o problema. Então, acho que as duas coisas são importantes e eu acho que assim, esse equilíbrio entre atividades mais diretas e mais contextualizadas é o que vai dar aí realmente ganho na aprendizagem do aluno. E a diversidade, obviamente, das atividades. Eu tenho um momento da atividade lúdica, jogo, brincadeiras, eu tenho um momento da atividade formal, eu tenho um momento da atividade manipulativa, você vai ter um momento do desafio, ou oral ou escrito, enfim, essa diversidade de atividades é importante. Mas eu acho que é muito, muito importante a gente pensar que a gente tem momentos diferentes e que vai ter o efetue, vai ter o resolva as divisões, fatório, e vai ter um momento em que eu vou contextualizar isso daí. Então, esse equilíbrio eu acho importante. E há um quarto momento, depois de compreender, enunciar, notar o problema, resolver, que é a resposta e análise do resultado, que é um momento muito importante que eu acho que é pouco trabalhado em matemática. Esse retorno, esse pegar a resposta, porque o aluno resolve o problema e põe a resposta que ele achou. Seja resolver a equação, o que for, ele põe a resposta. Mas muitas vezes ele não faz uma volta para o problema. Essa resposta tem sentido para o meu problema? Deixa eu dar um exemplo. Eu estava dando aula um tempo atrás de
geometria espacial, segundo ano do ensino médio, volumes sólidos geométricos. Aí, na avaliação, tinha uma garrafa de água, um patinho de de café aí, uma garrafa de água, desse tamanho mais ou menos. Mas aí você sabe como é, né? A gente, professor, gosta de dar uma floreada na coisa. A base era hexagonal, porque eu queria que ele calculasse a área do hexágono. A base hexagonal era uma garrafa assim. Quantos litros cabe nisso? Era um exercício mais simples da prova, talvez. E um aluno colocou 2.000 litros. Bom, corrigi as provas, tal. Na aula seguinte, eu chamei esse aluno e falei assim, escreve para mim mais ou menos o tamanho dessa garrafa. Ele leu o enunciado outra vez e falou, professor, esse tamanho mais ou menos. Ó. Falei, você acha que cabe 2.000 litros aí? Ô, professor, o senhor está louco. É muito. Claro que ele sabe quanto é 2.000 litros. 2.000 caixinhas de leite. Isso. Não, o senhor está louco, cabe muito menos. Pô, mas você colocou 2.000 litros na resposta. Quer dizer, ele cometia um erro conceitual que foi corrigido a partir desse... A gente corrigiu esse erro conceitual com ele, que era fazer a relação do litro com o metro cúbico e não o litro com o decímetro cúbico. É um erro conceitual. Mas a preocupação não é essa. A preocupação minha é a seguinte: é ele pôr 2.000 litros como resposta, colocar 2.000 litros como resposta. Quer dizer, ele pode não saber fazer o problema, ele pode ter um erro conceitual, mas ele tem que saber que 2.000 litros não é possível como resposta num problema como esse. Agora, por que ele põe 2.000 litros? Porque ele não faz essa análise. Essa análise já começa a ser feita automaticamente quando começa a se trabalhar desde o começo com as crianças. Hoje mesmo eu estava conversando com professoras do 1º ao 5º ano da importância de se trabalhar aproximações estimativas com as crianças. E a estimativa me leva, esse trabalho com estimativa, me leva a fazer esse trabalho da análise do resultado. Porque muitas vezes a gente lá no livro, lá do 1º ao 5º ano, trabalha com uma questão lá, tem uma questão e a gente coloca aí tem A. Estima o resultado. Ora, quantas vezes na nossa vida nós não temos uma situação onde a gente precisa estimar mais ou menos quanto vai dar? Mais ou menos, deve dar isso. Então, deu próximo, tudo bem. Então, muitas vezes, a gente, com a criança, a gente pede lá o primeiro item antes de fazer qualquer conta, porque criança adora fazer conta. Ela pega o problema, apareceram os números, ela fica louca para saber qual é a operação que ela vai usar com aqueles problemas. Ela nem lê o problema, quer fazer algum tipo de conta. Mas a gente começa lá. Primeiro, não tem que fazer conta nenhuma. Estime quanto vai dar o resultado. Se os números são 58 e 27, por exemplo, 58 e 27, ou 58 e 28, qualquer coisa desse tipo, eu quero que ela entende o problema como um problema de adição. Bom, 58, 60, 27, 25, dá mais ou menos 85, ou ela faz as duas aproximações para mais, 90. Então, tem que dar em torno disso. Se ela fez a estimativa de 90, tem que dar lá 88, 87, pode dar 91, 92. Quer dizer, é próximo disso. E se ela chegar se ela estimou, por exemplo, se ela estimou 90 e ela chega no resultado 900, ou ela chega no resultado 20, espera aí, ou a minha estimativa é muito ruim, ou eu errei alguma coisa. Então, eu retorno o problema, leio novamente, vejo, identifico a operação que eu estou fazendo, faço os meus algoritmos e assim por diante. Então, esse trabalho com estimativa, desde as séries iniciais, na 5º e no 6º ano também, é um trabalho muito, muito, muito importante para que se trabalhe esta questão da análise do resultado. Então, esse é uma situação bastante importante da gente trabalhar. E uma outra coisa que facilita esse trabalho é o trabalho de elaborar problema. A BNCC é muito clara em relação a isso, de não só resolver problemas, como elaborar problemas. Ou seja, fazer o sentido contrário. Eu tenho 2 números e uma determinada operação, eu preciso criar uma situação que envolva aqueles números e aquela operação e montar o problema. Isso envolve as habilidades de escrita, envolve raciocínio, envolve criatividade da criança, envolve uma série de coisas. E ela tem que partir do final para voltar. Ou seja, ela tem que escrever um problema que dê sentido àquele resultado, àquela operação que ela
que é dada. Né? Então, isso ajuda também um pouco nesse trabalho de resposta e análise do resultado. Então, essas são as 4 etapas que a gente procura trabalhar aí na resolução de problemas, dando muita ênfase para a questão da contextualização, né? Aplicações da matemática, e a gente começou a falar sobre a contextualização, e quando a gente fala em contextualização e aplicação de matemáticas na matemática na realidade do aluno, a gente também precisa tomar um cuidado, que assim, eu não quero só reproduzir a realidade, o dia a dia do aluno. Eu quero ampliar o conhecimento do aluno. Eu quero que o aluno tenha condições de ampliar o repertório dele, de assuntos, de temas que são importantes para ele. Né? Então, outro dia mesmo uma professora falou, professora, mas nos livros em geral aparecem lá fotos de elevador, mas a minha escola é uma escola rural, não faz parte da minha realidade. Bom, mas o aluno não precisa conhecer um elevador, não precisa saber que existe isso, o que é um elevador, ele não vai ter a chance de amanhã mudar para uma outra cidade através de melhoria de vida, de emprego e assim por diante. Então, vocês aqui no Sul moram a uma distância considerável da Amazônia. Ninguém mora na Amazônia aqui. Então, desmatamento da Amazônia, queimadas, tal, não interessa para a gente? Claro que interessa. Tem que interessar para o aluno. Né? Faz parte da nossa vida. Isso é importante para o clima, de uma maneira geral, para o país, para o mundo que a gente vive. Então, essa questão da contextualização, a gente procura trabalhar situações reais do aluno, mas, ao mesmo tempo, ampliando essa visão de mundo do aluno, aí, procurando esses outros temas que são importantes. E trabalha nesses temas também a questão da interdisciplinaridade. Né? Trabalhar muito a relação da matemática com outras áreas do conhecimento, particularmente com aqueles temas que eu considero importantíssimos. Alguns deles, aqueles temas transversais que temas contemporâneos transversais que a BNCC fala. Então, vou falar de meio ambiente, direitos da criança, direito dos idosos, diversidade. Hoje, no Brasil, o que mais a gente precisa hoje é falar sobre diversidade, que é uma coisa extremamente importante. Saúde, educação. Então, são todos temas que são importantes aí da gente trabalhar na contextualização e na interdisciplinaridade. Porque a ideia é problemas que não só sejam resolvidos matematicamente falando, mas gerem algum tipo de reflexão, né? Que é a ideia do papel do aluno como cidadão, quer dizer, a formação da cidadania e do senso crítico desse nosso aluno. Então, na resolução de problemas, a gente acho que deveria dar bastante ênfase nestas questões. E, para isso, a gente tem a utilização de diversos recursos aí que a gente pode lançar mão. Os materiais didáticos, além do livro didático que vocês utilizam, materiais que muitas vezes as secretarias municipais, estaduais, fornecem a mais, artigos de jornais, revistas, hoje, portais e blogs. Isso é uma fonte de informação e uma fonte de dados para questões extremamente importantes, né? Seja dados, gráficos e assim por diante. Então, notícias de jornais, blogs, portais, é muito importante usar isso, se a gente quer aproximar essa criança da realidade, assim como a utilização de programas de desafios, de tópicos de história da matemática, para a criança perceber que a matemática é uma ciência viva, em construção, não é uma ciência pronta, acabada. É difícil mostrar isso para a criança, porque a matemática que ela aprende, de certa forma, é pronta e acabada. Né? O que a gente ensina de geometria? Geometria euclidiana. Bom, geometria euclidiana, Euclides, ao tempo, Pitágoras. Então assim, a matemática tem uma dificuldade em mostrar essa evolução da matemática, porque a matemática que ainda é produzida muita matemática hoje, é uma matemática superior, fora do alcance nosso, das nossas crianças e assim por diante, né? Que tem aplicações 1000, mas estão uma matemática superior e assim por diante. Mas assim mesmo, é muito importante a gente mostrar que a matemática foi sendo construída ao longo do tempo justamente a partir das necessidades do homem. Né? Então,
o uso da história da matemática. Algumas atividades, a gente vai ver um exemplo, atividades um pouco mais elaboradas, de exploração e investigação, que a gente pode fazer com os alunos, um pouco mais elaboradas do que um simples exercício, né, que são pequenos projetos. A utilização de tecnologias digitais, né, de ferramentas digitais com os alunos, mídias sociais, que é uma coisa muito presente na vida desses nossos alunos, né? Eu, como matemático, não sei vocês, mas meus amigos veem qualquer coisa de matemática que se refira à matemática no WhatsApp, essas coisas, a primeira coisa que eles pensam é me mandar, né? Então, eu recebo toneladas de brincadeiras, de piadinhas, de desafios matemáticos, etc. e tal, né? Acho que eles olham assim e falam assim, Giovanni, esse aqui você não vai saber. Ou, sabe? Então, mandam piadinhas, etc. e tal. Eu fui coletando esse monte de coisa, e aí eu falei, pô, não dá para usar nada com os alunos? E tem vários deles que eu percebi que tem algum tipo de exploração em cima desse daí. Aí a gente começou a fazer um trabalho com alguns alunos de justamente explorar algumas dessas mensagens de WhatsApp que eu recebia para justamente contextualizar alguma coisa, ou então desenvolver algum conceito. Né? Há alguns que eu posso usar para introduzir um assunto, e outros para explorar diversos conceitos e procedimentos que a gente trabalha. Eu vou também mostrar alguns exemplos disso. Então, isso é um pouco que a gente procura fazer com a resolução de problemas, e eu queria mostrar alguns exemplos. Né? Então, eu vou trabalhar, não vai dar para ler, mas depois vocês vão ler no PDF, mas, por exemplo, é só para falar um pouco sobre os assuntos. Então, eu vou procurar assuntos do tipo, aqui a bandeira tarifária, né? Uma conta de luz. Então, eu posso trazer uma conta de luz para a sala de aula. Ler aquela conta de luz é uma coisa muito interessante. A gente tem que dar uma lida antes para entender tudo que está ali, né? Porque a ideia é meio confundir a coisa, para ninguém entender direito ali, mas é interessantíssimo olhar uma conta de luz, uma conta de água, tal, e trazer, e eles lerem o que é essa bandeira tarifária, a energia elétrica mais cara, mais barata, né? O que significa isso daí? Então, é um assunto que é um assunto de extrema importância, aí que dá para aplicar muita matemática. Ou crescimento populacional, também dá para fazer um trabalho ligando com tabelas, com gráficos, essa questão do crescimento populacional, estimativas e projeções. Aqui eu vou trabalhar o tratamento da informação com estimativas e projeções. Então, eu vou trabalhar, vou procurar alguns assuntos que sejam relevantes para o meu aluno, que eu considero relevante para eles. Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Expectativa de vida ao nascer, estimativas da esperança de vida, ou então recursos hídricos, que é um assunto extremamente importante. Então, vejam que a gente trabalha diversas linguagens, eu posso trabalhar gráficos de diversos tipos. Então, todos eles eu vou envolver atividades matemáticas, mas a partir de um tema que eu considero essencial para o aluno conhecer. Aqui, por exemplo, vou falar de gráficos de linha. Bom, gráfico de linha, todo mundo trabalha. Eu podia construir um monte de gráfico de linha a partir de umas tabelas quaisquer, mas eu posso fazer isso a partir de assuntos que sejam assuntos significativos. Por exemplo, quais são os assuntos dessa atividade em particular? Preço dos combustíveis nas refinarias. Tema mais do que atual, que o aluno ouve todos os dias no jornal, na televisão e assim por diante. Aproveitando esse gráfico, ele tem uma coisa aqui, ó, mas, Giovanni, os dados aqui, ó, 2018, o último dado. Bom, isso é uma realidade e é uma realidade do livro. Enquanto a gente não tiver uma situação de um livro absolutamente interativo, onde você vai poder, muitas vezes, atualizar dados online, etc. e tal, vai demorar um pouco ainda. Isso vai acontecer. Por quê? Porque esse exercício, particularmente, era de um livro e chegou na mão do professor no PNLD de 2020. Então, é de 2020 o curso. Vejam, o ano que vem,
23, não, 24. Em 2024, em 2023, o professor do Ensino Fundamental 2 vai escolher os livros que eles vão utilizar a partir de 2024. Bom, o livro vai chegar na escola já em fevereiro de 2024. O professor vai escolher no segundo semestre de 23. Bom, para vocês terem uma ideia, até o final de agosto, os livros vão estar inscritos já, fechados. Então, os livros são inscritos agora. Agora, final de agosto é o prazo de inscrição para os livros que serão usados em 2024. Mas para ele ser inscrito agora no final do mês, ele já tem que estar pronto desde o começo do ano, porque tem a diagramação, tem o trabalho com imagem, tem a revisão, tem uma série, tem o manual do professor todo, tal. Então, o livro, normalmente, quando ele chega na mão do aluno, ele já está pronto há quase 2 anos. Então, os dados que a gente vai encontrar nos livros são dados de pelo menos 2, 3 anos atrás. Isso não tem como. Então, há essa limitação. Mas, por outro lado, isso pode me permitir fazer um trabalho muito bom com o aluno de pesquisa. Bom, vamos atualizar esse gráfico. Vamos ver 2022 como está isso, né? O preço do diesel, o preço da gasolina na refinaria. Vamos ver que tipo de gráfico vai dar. Né? Então, a gente pode fazer essa pesquisa e atualizar esse gráfico. Então, a gente precisa entender que, muitas vezes, um dado dito desatualizado, ele não invalida o problema matemático em si. A matemática dele continua a mesma. Né? Ele simplesmente está um pouco fora do contexto do aluno hoje. Pode ter mudado a situação de 2018 para cá. Então, vamos fazer uma pesquisa, vamos aproveitar e trabalhar essa habilidade de pesquisa com os alunos e fazer com que eles atualizem esses dados. Nesse mesmo gráfico de segmentos, série histórica de monitoramento do desmatamento. Então, são temas que são absolutamente relevantes. Número de imigrantes no Brasil. Então, são todos temas que, apesar de terem uma defasagem na data, né, nos dados, eu posso fazer uma pesquisa e posso também usar isso para atualizar esses dados. O importante aí é que a questão matemática está preservada e importante que os assuntos sejam assuntos que sejam relevantes para eles. Né? Então, esses são problemas que a gente pode pensar. Falando um pouco de tecnologias digitais, né, a gente tem várias, né, calculadoras. Antigamente eu punha lá novas tecnologias. Aí eu punha calculadoras, planilha de cálculo. Aí um dia eu parei e falei assim, pô, nova tecnologia, calculadora. Trocar esse texto, né? Tecnologias digitais ficou mais... Mas a calculadora é uma opção para a gente trabalhar, planilhas de cálculo, software de geometria dinâmica, de construção de gráficos, essas redes sociais aí como WhatsApp, vídeos, são todos recursos que eu posso lançar mão. Né? A velha e boa calculadora ainda é tanto científica como a mais simples aí, ainda é uma coisa que a gente precisa trabalhar e que, na verdade, ainda é um tabu na sala de aula. Né? A gente, trabalhando ou não trabalhando com calculadora, devendo trabalhar ou não vamos trabalhar? Porque a calculadora, eu posso também desenvolver atividades que levem a calculadora não só a facilitar o cálculo, mas eu posso usar para uma série de questões, como, por exemplo, para discutir conceitos. Então, eu posso fazer uma série de atividades que não tem nada a ver com contas mais fáceis, mas tem a ver com o desenvolvimento de alguns conceitos. Né? Então, eu posso, por exemplo, fazer uma brincadeira de multiplicação, 86 vezes 5, mas a tecla 6 da calculadora está quebrada. Como é que eu posso fazer isso? Então, os alunos não podem usar a tecla 6. Eu posso fazer 85 vezes 5, ou 87 vezes 5, mas eu tenho que subtrair, ou somar. Subtrair o quê? Somar o quê? Quer dizer, isso tudo leva o aluno a raciocinar o significado dessa multiplicação 86 vezes 5. Multiplicar sempre aumenta, dividir sempre diminui. Né? O aluno, a gente tem essa ideia, né? Se eu multiplicar, vai aumentar, e dividir vai diminuir. Né? No entanto, se eu multiplicar por 2, 8 por 2, dá 16, mais 8
multiplicado por meio dá 4. Então, isso vale para números maiores que 1. Mas para decimais entre 0 e 1, isso não vale. Então, tem uma série de atividades com a calculadora que eu posso levar o aluno a discutir conceitos e não simplesmente fazer contas. E algumas delas, para fazer contas, sim. Veja, vou trabalhar com densidade demográfica. Então, muito bem, número de habitantes por área da região ocupada, o conceito está claro, posso dar um exemplo, e aí tem uma atividade. Dados demográficos do estado do Amazonas. Então, a gente vai lá, o Amazonas tem 3 milhões, tinha, né, nesse censo, que é o último censo que a gente teve, agora tem o novo, 3.483.985 habitantes, dividido por 1.559.162 km². Uma conta muito simples de se fazer, né? Que eu acho que a gente pode fazer em sala de aula com os alunos. Manda eles fazerem essa conta, não calculadora, manda fazer no papel mesmo essa conta. Você pega aquele dia que você deu uma prova, e você está sem tempo de corrigir em casa, e você manda eles fazerem essa divisão e senta na mesa para corrigir as suas provas, para fazer as coisas que você precisa. Porque o tempo que eles vão demorar para fazer uma conta como essa é imensa. De cada grupo de 30 alunos, você vai encontrar 26 ou 27 respostas diferentes, porque um errinho ali pelo meio vai aparecer. Então, qual é o sentido de fazer uma conta como essa? Descobrir se o aluno sabe fazer conta? Precisa de uma conta dessa aqui? Contas muito mais simples eu posso fazer. Então, isso não tem sentido fazer uma conta como essa, de qualquer forma, no papel. Eu faço isso na calculadora, trabalho com aproximações, trabalho com algarismo significativo, etc. E tal. Então, falar na calculadora e faço. O problema não é usar a calculadora. É o que mais eu faço, além de usar a calculadora, para não torná-la simplesmente uma muleta para o aluno e torná-la um instrumento interessante. Ou o que mais que eu faço para desenvolver esse raciocínio do aluno em termos de operações. Então, vejam, eu posso trabalhar, neste caso específico, eu posso trabalhar com aproximações. Então, 3.483.000 é 3 milhões e meio. 1.559.000, eu aproximei para 1.600.000. Então, eu faço aproximações. A partir do momento que eu faço aproximações, eu posso escrever em potência de 10, eu posso usar notação científica, posso fazer uma série de atividades com o aluno que remetam a conceitos e procedimentos que eles tiveram. Então, se eu fizer aproximações, transformar em notação científica, eu vou ficar com uma operação do tipo 3,5 de 1,6. E essa operação, para mim, basta para saber se o aluno sabe dividir ou não. Não preciso de coisas mais complicadas que essa. Então, ele vai ter que fazer uma operação muito mais simples. Ele vai ter um resultado aproximado. E aí eu posso discutir com eles. Foi uma aproximação boa ou ruim? Né? Era 2,23 habitantes por quilômetro quadrado, com as aproximações deu 2,20. A aproximação boa ou ruim é tudo muito relativo. Né? Quer ver como é relativo? Vamos pegar um outro estado. Peguei aí o Espírito Santo. População, área. A densidade demográfica deu essa. Fiz o mesmo procedimento que eu fiz para o Amazonas. Claro que na sua aula você não vai pegar o Espírito Santo, possivelmente. Vai pegar o Rio Grande do Sul, que é bastante razoável. Né? A gente pega e traz para a realidade nossa. Então, o Espírito Santo, eu tinha lá uma densidade demográfica, calculei com a calculadora, fiz as aproximações, da mesma maneira que eu fiz com o Amazonas. Transformei na notação científica, fiz as contas e deu esse resultado. Ou seja, no Espírito Santo, a densidade demográfica deu essa daqui. E a aproximada deu essa. Deu um erro de 0,2. Lá no meu Amazonas, tinha dado 0,03, certo? Porque é de 2,23 para 2,20. Então, o erro do Amazonas foi 0,03. E para o Espírito Santo, foi 0,2. Né? Um número maior do que 0,03. Em qual eu cometi o maior erro fazendo esta
essas aproximações? A resposta do aluno é muito clara. No Espírito Santo. 0,2 é maior que 0,03. Aliás, 0,2 é muito maior que 0,03. Portanto, aqui eu cometi um erro maior. Só que erro não é um valor absoluto. O erro é sempre um valor relativo. Relativo ao quê? Ao valor real. Então, vejam o que eu posso explorar com os alunos. Vamos pegar o erro do Espírito Santo e vamos pegar o erro do Amazonas. Aqui parece um erro muito maior do que lá. Mas vamos ver o erro relativo ao valor real. Qual é o valor real do Espírito Santo? 76,29. Quanto que esse número significa percentualmente em relação ao que eu tinha de real? Não adianta mandar o aluno fazer, olha, isso representa, vamos dividir 0,2 por 76. Eu não quero valor exato, eu quero aproximação, aí vou trabalhar com aproximação. Isso aqui é 100% do número, esse é o número real. Quais são as porcentagens mais fáceis de se trabalhar? 10%? 1%? Não é à toa que o nosso sistema é um sistema decimal. Multiplicações e divisões por 10, por 100, por 1000 são a coisa mais fácil de se fazer. Né? Pelo nosso sistema decimal. É muito mais fácil eu calcular 10% do que 50%, por exemplo. Dividir por 1, dividir por 2, o outro é simplesmente deslocar a vírgula. Né? Então, 76,29 é 100%. 10% disso é 7,629. 1% é 0,7629. Ora, 0,7629 é 1%. Isso aqui é maior ou menor que isso? É menor. Então, eu cometi um erro de menos de 1%. Quanto é esse erro? Não interessa. É menor que 1%. Não estou calculando, fazendo cálculos. Estou fazendo aproximações e estimativas. É menos que 1%. Vamos lá para o Amazonas. 2,23 é o número real. 10% disso, 0,223. 1%, 0,0223. Ora, 0,03 é maior do que isso. Portanto, o erro que eu cometi aqui é mais que 1%. Aqui é bem menos que 1%. E lá é maior do que 1%. Então, na verdade, as aproximações que eu fiz, de alguma forma, me deram um erro maior no Amazonas, que era um número aparentemente menor do que aqui. Porque o erro é relativo. Ele é percentual, ele não é um erro, um número absoluto. Então, vejam que, de repente, é um problema. É um problema de densidade demográfica muito simples, perdido lá numa atividade do livro, que eu consigo usar a calculadora, consigo fazer aproximações, consigo discutir potência de 10, propriedades da potência de 10, eu consigo trabalhar a notação científica, consigo comparar com o meu estado, o estado onde a gente vive, fazendo a mesma coisa com o nosso estado, e comparando os erros. Comparando os erros usando o quê? Usando porcentagem, usando aproximações, usando estimativas, etc. Então, vejam, era um exercício, às vezes, despretensioso, simples, mas que eu posso enriquecê-lo muito trabalhando com todas essas questões. Ainda nas tecnologias digitais, eu posso trabalhar com GeoGebra, por exemplo, né? Alguns softwares de geometria dinâmica para construir e fazer transformações e ver as propriedades das figuras, ou explorando aí um software que trabalha com a função quadrática. Olha, vou construir um gráfico da função quadrática, né? Vou construir ali a minha parábola. Muito bem. Eu, particularmente, acho que antes de ir para o software, acho legal construir o gráfico. O aluno pegar, fazer aquela tabelinha, né? Um ponto, achar qual é o valor dá um X, pega o Y e tal, marca os pontos, constrói o gráfico, uma ou duas vezes, legal. Agora, não vou ficar construindo 500 gráficos para analisar qual é a influência do coeficiente A, do coeficiente B, do C, na parábola, do sinal. Nada. Isso quem vai fazer para mim é o software, vai fazer o trabalho braçal. E eu vou gastar todo o meu tempo analisando isso e tirando alguma conclusão.
Então, eu acho importante, num primeiro momento, fazer um ou dois gráficos, 3 gráficos, para ele entender como é que se desenha esse gráfico, como é que faz o gráfico. E a partir do momento em que eu vou explorar as propriedades da parábola, virada para cima, virada para baixo, mais aberta, mais fechada, eu recorro um programa desses de gráfico, que eu posso lá escrever várias funções de segundo grau, ele vai me construindo a parábola, eu vou mudando o parâmetro, por exemplo, o coeficiente A, ele vai mudando a forma e eu vou entendendo o que vai acontecendo com o gráfico a partir das mudanças. Então, a ferramenta tecnológica vai me poupar um tempo enorme de construção de gráficos e vai me dar esse tempo para análise e conclusão do que faz a parábola aí, conforme eu vou mudando os parâmetros. A planilha de cálculo para construir gráficos também, que é importante. E aqui o WhatsApp, né, que eu cheguei a comentar, né, o WhatsApp tem toda uma linguagem própria, né, inclusive porque o homem usava 4.000 anos atrás, os egípcios, né, usavam os hieróglifos, né? Hoje usa-se outro tipo de hieróglifos, né? Nós voltamos a escrever como 4.000 anos atrás. Esses emojis nada mais são do que coisa parecida com os hieróglifos dos egípcios. Mas tem alguns, isso é perfeito, né? Matando aula em 1990 e matando aula em 2020. Finalmente eu encontrei isso também é o que eu recebi. Finalmente encontrei a raiz quadrada. Falei, engraçadinho, né? Mas engraçadinho, mas aí eu comecei a pensar. O termo raiz tem um sentido, no caso da raiz da árvore, e outro sentido na matemática. O termo semelhante tem um sentido na língua portuguesa que é diferente do sentido matemático. Duas coisas semelhantes, duas coisas parecidas. Na matemática, não basta ser parecido. Você tem que respeitar algumas coisas. A congruência dos ângulos das duas figuras e a proporcionalidade dos lados. Então, algumas palavras em matemática e língua portuguesa, o aluno até às vezes confunde um pouco, porque elas têm um sentido um pouco diferente. Tem várias palavras em matemática que têm um sentido mais específico, mais restrito e assim por diante. Então, eu posso usar uma coisa como essa para discutir, mas por que isso é raiz de árvore. E a raiz quadrada? Da onde vem o termo raiz quadrada? Vamos pesquisar. Vamos pesquisar da onde vem o termo raiz quadrada, qual é a origem desse termo, por que chama raiz quadrada, tem a ver alguma coisa, raiz, independente de ser quadrada, a raiz matemática com a raiz de árvore não tem, qual é o significado, da onde vem essa palavra e assim por diante. Então, eu posso usar isso aí para motivar o aluno a conhecer um pouco mais sobre a origem de alguns termos que a gente vai trabalhar em matemática. Essa eu adoro. Esse é o famoso 3,14159263. Esse é o famoso pi. E o 3 está lá tirando uma selfie, né, com o pobre selfie ali. Eu não consigo pegar todo mundo. Isso para introduzir números irracionais, né, quando eu vou trabalhar com números irracionais, que vai falar do pi, é uma maravilha. Questionar o aluno, por que não consegue pegar todo mundo? O que acontece com essa sequência de números? Então, discutir a questão da possibilidade de uma sequência infinita de números, repetidos ou não, né, dízima periódica ou não. Então, essas coisas podem ser discutidas na introdução de um determinado assunto a partir de uma situação como essa daqui. O famoso IMC, né? Quem é que não trabalha com IMC em sala de aula, né? A relação entre a massa e o quadrado da altura, né? Quem é que não trabalha isso, né? Mas quando a gente trabalha isso, aí tem a brincadeira, né? Fui calcular meu IMC e eu preciso de 3 metros, crescer 3 metros até dezembro. E aí a gente faz a brincadeira com os alunos, né? Muitas vezes, na sala, para calcular o IMC dos alunos, tem sempre aquele mais gordinho, tem o bullying, etc. E tal. Então, eu não tenho dúvida. Eu faço o modelo para o trabalho, sou eu, o professor. Eu sou um bom exemplo para isso, porque eu sempre estou no sobrepeso 1, 2, né? Então dá para fazer 1000 atividades. Eu dou os meus dados para eles, altura e massa. E eles vão calcular o meu IMC. Aí começam as perguntas. Quanto que eu preciso emagrecer para cair no normal? Aí é um tipo de operação que eles fazem. Bom, e se eu
pudesse crescer, quanto que eu preciso crescer para estar no normal? Então, a gente vai propondo uma série de atividades. Então, no fim, eles vão fazer cálculos com decimais, eles vão fazer cálculos com inequações, com uma equação quadrática. Então, vai aparecer uma série de coisas a partir de uma coisa como essa. Bom, esse aqui eu recebo todo ano. Né? Então, essa brincadeira aqui, isso aqui é de 2020. Né? Se você aplicar aqui Pitágoras... Mas, espera aí, aplicar Pitágoras... Ele diz isso aqui é ângulo reto, né? Porque os caras que montam essas coisas também, além de tudo, não esquecem até de botar que o ângulo é reto. Então, dá para levantar uma série de questões com os alunos. Né? Se você fizer um cálculo, por exemplo, se for ângulo reto, eu posso pegar, aplicar Pitágoras, usando uma calculadora, obviamente, faço as contas. Mas não é tão óbvio a calculadora, porque daí eu peço para eles guardarem a calculadora e a gente tentar ver algum processo de fazer sem a calculadora. Fatora o número. Olha a fatoração desse número. Ao quadrado, aí eu vou aplicar as propriedades das potências. Vai dar isso aqui. Fator comum em evidência. Vai dar isso daqui. Então, ele sobra numa conta, depois das todas as simplificações, desse tipo. Olha, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 101 é uma operação que é fácil de fazer. Fácil. Deveria ser fácil de fazer. Então, vejam que eu posso usar a calculadora e pedir para guardar a calculadora e olha quantas coisas estão envolvidas num exercício simples desse. Fatoração, né, fatorar o número, aplicar a propriedade de quadrado da potência, de potências, depois fator comum em evidência, né, fatoração, simplificações, né, porque aqui é o quadrado, raiz quadrada. Então, há uma série de coisas que eu posso fazer. Só que eu posso também questioná-los uma série de coisas. Como é que vocês chegaram a esse resultado? Porque eles fazem Pitágoras direto. Ah, Pitágoras. Mas quem falou que era um ângulo reto? Não está dizendo. Pode não ser reto, pode ser reto. Então, aí está a discussão. Pode usar Pitágoras? Em que situação você pode usar o teorema de Pitágoras? Porque os caras pegam o piano, pareceu reto, já vai utilizar Pitágoras, né? E aí eu levanto o seguinte, pode ser 2022? Esse Y pode ser 2022? Pode. Porque se eu apliquei Pitágoras e ele é 2020, como é que eu faço para isso aqui medir 2022? Ué, basta eu aumentar um pouquinho isso. Bom, se eu aumentar um pouquinho isso, eu aumento esse ângulo. Então, esse ângulo passa a não ser mais um ângulo reto, passa a ser um ângulo um pouco maior do que 90 graus. Mas um ângulo de quanto daria 2022? Ué, eu posso fazer a mesma coisa, de certa forma, uma certa generalização do teorema de Pitágoras, lei dos cossenos. Se eu trabalhei com isso com eles, posso, eventualmente, não trabalho no nono ano, mas dá para fazer isso no primeiro ano, eu posso y quadrado, esse ao quadrado, esse ao quadrado, menos 2 vezes o produto, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Lei dos cossenos. Então, eu posso aplicar a lei dos cossenos aí e descobrir quanto vale esse ângulo. Então, há uma série de atividades que eu posso fazer dependendo da faixa etária onde eu estou e dependendo do assunto que eu trabalhei. Poderia valer para qualquer ano a partir de 2020? Será que dá para trabalhar qualquer ano a partir de 2020? Bom, posso ir aumentando. Posso aumentar até onde eu quiser? Não. Por que eu não posso aumentar até onde eu quiser? Chegar uma hora vai ficar 2 retas. Chegar uma hora vai ficar 2 retas e pode até passar, né? Porque tem uma limitação para o triângulo. A soma de 2 lados tem que ser sempre maior do que o terceiro lado. Isso a gente ensina, vocês ensinam no 8º, no 9º ano. Isso a gente ensina. Então, esse conceito ele vai aplicar aqui agora. Não pode ser. Não pode ser porque uma hora vai dar reta. Então, qual é o limite? Esses dois têm que ser maior do que esse aqui. Que é uma propriedade que todo mundo trabalha nos triângulos. Da condição de existência, inclusive, do triângulo. Né? Um lado é sempre menor que a soma dos outros dois. É isso mesmo. E se o triângulo for retângulo, ache os valores de A e B. A e B seriam esses dois valores ali. Para dos catetos para que y igual a 2022. Que daí eu já pensei no outro ano, né? Isso era feliz 2020 e feliz 2022.
Então, aí, o aluno vai ter que tentar buscar dois valores para os catetos, inteiros ou não, de preferência inteiros, para que a hipotenusa dê 2022. E aí a gente pode recorrer a programas, a planilhas de cálculo, inclusive. Né? Eu posso recorrer a planilha de cálculo que você coloca os parâmetros e o computador vai fazendo o cálculo para tentar achar esses dois valores. Né? Eu não preciso achar, porque no outro ano eu já recebi, obviamente, feliz hipotenusa. Aí teve até o cuidado de botar o ângulo reto, né? A pessoa teve o cuidado. Esses dois números, 1050 e 1728, dá 2022. E o desafio agora é 2023. Então, aí vejam que vai aparecendo situações desafiando os alunos. Esse da 2022 pode se encontrar para o 2023. Não recebi ainda, porque ainda está um pouco cedo. Queria mostrar também, que eu falei de pequenos projetos, tal, um exercício pode ir encaminhando nessa questão da resolução de problemas e da contextualização, como que um problema pode se encaminhando para outras situações. Aqui era uma atividade simples falando sobre a Amazônia, que ela ocupa quase 50% do território nacional, fala de Amazônia legal. O que é isso, Amazônia legal? Pesquisem. A Amazônia é legal porque tem uma Amazônia ilegal. Tem uma Amazônia que não é legal. O que acontece? Bom, mas o problema, ele me falava sobre o sistema de monitoramento da Amazônia, tal, o desmatamento, falava sobre tudo isso. Bom, tudo bem, eu posso faço com os alunos o exercício, a atividade, os dados estavam no exercício, eu faço essa atividade. Bom, mas fiz essa atividade, eu posso complementar, por exemplo, um artigo. Nesse caso, de 2021, mas todos os dias tem algum artigo no jornal, portal, tal, sobre desmatamento. Esse falava sobre alerta de desmatamento da Amazônia, na época, em maio, é o maior desde 2016. Então, era do portal, aí, o G1, enfim, era uma série de dados, era um artigo muito tranquilo para os alunos lerem, que tinha uma série de dados. E lá tinha leitura e os diversos cálculos, o que é a Amazônia legal, falava em hectares, qual é a relação de hectares com quilômetro quadrado, qual é a relação de hectares com metro quadrado, e tinha uma série de medidas de desmatamento, medidas territoriais ali e tal. E aí, a partir desse artigo, a gente discutiu uma série de dados que estavam no artigo, que envolviam matemática, e terminávamos com uma questão seguinte: como é que eu calculo a área de qualquer superfície, e não uma superfície como a gente está acostumado, quadrado, retângulo e tal? Essa ideia que eu tive uma vez, porque uma professora falou: professor, eu estou com um problema, porque o aluno, eu não me lembro se era da quinta, acho que era do quinto ano, ele falou assim, tinha um exercício no livro que é assim: escreva por extenso, não era nem para fazer tal, escreva por extenso. A área do Brasil é de 8 milhões de quilômetros, a área da superfície do Brasil. Escreva por extenso. Era só para escrever por extenso, relacionar o numeral com o extenso. E o aluno levantou a mão e falou assim: professora, como é que mede a área do Brasil? Se o Brasil não é um quadrado, não é um retângulo, triângulo, que a gente sabe medir a área, né? Como é que a gente mede a área do Brasil? Como é que a gente mede a área de um terreno que não tem uma formação regular? Regular é outro termo. Regular. Em matemática, regular é outra coisa já, né? E o regular faz sobre a congruência dos lados, dos ângulos e tal. Polígono, por exemplo, né? No polígono. Mas uma área que não é bem definida, digamos assim, não é definida como essas figuras geométricas que a gente conhece. Como é que a gente calcula a área? Bom, eu posso calcular a área do Brasil, por exemplo, transformando os estados em figuras parecidas com polígonos. E aí, através de dividindo os polígonos, aí eu posso tentar calcular. Mas isso é uma coisa que não é uma coisa simples. Como é que eu posso medir a área? E aí eu posso pensar em algumas estratégias. Por exemplo, eu pego uma área desse tipo, eu quero medir, eu posso quadricular essa área. Eu uso um quadriculado. Eu conto quantos quadradinhos estão totalmente contidos dentro da figura
eu pego todos os quadradinhos que de alguma forma estão dentro da figura e tocam a margem. Neste caso, os quadradinhos que estão dentro, a área é menor, né? Porque sobram uns pedacinhos aqui. Por outro lado, este aqui pega mais, porque pega partes de fora também. Então, tem uma média, né? A famosa média. Somos 2 dividido por 2. Então, essa é uma forma de aproximar essa área. Então, eu quadriculo internamente todos os quadradinhos totalmente inscritos. Aqueles que tocam a borda, somos 2 dividido por 2. Isso é uma forma de calcular. Mas será que é uma forma bem precisa? Bom, então vamos fazer um projetinho com os alunos. Vamos calcular a área do nosso estado, por exemplo, dessa forma. Nós sabemos a área real do estado? Sabemos. Isso é qualquer livro de geografia, qualquer coisa, busca no Google, vai me dar a área do estado. Né? Aqui eu tenho o mapa da Bahia. Claro que eu vou fazer aqui com vocês vão fazer o do Rio Grande do Sul, mas a área da Bahia, tá bom. Bahia bem recortado aí, e como é que eu vou fazer? Bom, eu vou quadricular. Não dá para ver direito tão bem, mas eu vou contar todos os quadradinhos que estão totalmente internos e vou contar aqueles que estão internos e tocam, de alguma forma, a minha superfície. O resultado desse trabalho é esse aqui. A área real da Bahia está lá em cima. Usando quadriculados de 1 por 1, primeiro, o aluno tem que ver a escala. Ele está acostumado a ver escala linear e não escala de áreas. Então, ele vai ter que calcular, ver a escala, qual é a escala linear, vai ter que calcular a escala da área, a escala do quadradinho, e aplicando essa propriedade, esse procedimento, eu vou encontrar 608 km². O real era 564, encontrei 608. Deu uma diferença bastante razoável. Como é que eu posso fazer para melhorar essa minha estimativa? Posso diminuir os quadradinhos, por exemplo. Em vez de usar quadradinhos de 1 por 1, eu vou usar quadradinho de meio por meio. Vou repetir o mesmo procedimento. Achei todos os internos que tocam de alguma coisa. E agora deu 585. Tinha dado 604. Opa, já melhorou bem. Né? E se eu quiser melhorar mais ainda? Bom, eu posso diminuir ainda mais o quadricular. Vai dando trabalho? Dá trabalho. Então, uma maneira de medir a área mais precisa é tentar fazer isso, diminuir cada vez mais esse quadradinho. Até quando eu vou diminuir esse quadradinho? Uma coisa que a gente aprendeu na faculdade, até o limite. Vai usar limite, por exemplo. A ideia de limite derivado, essas coisas, está aplicada aqui, sem falar para o aluno, claro, sobre isso. Mas diminuir cada vez mais. Só que vai ser difícil isso, né? Manualmente é difícil. Mas, na prática, é o que a geografia faz. E aí eu complemento esse projeto com eles com um artigo que era da revista Ciência Hoje, mostrando como os geógrafos hoje determinam áreas de uma superfície. Olha, a gente tem notícia que os picos mais elevados do Brasil, né, Pico da Bandeira, Pico da Neblina, tal, mudaram de tamanho recentemente, eles refizeram os tamanhos, o tamanho de rio eles refazem. Por quê? Porque eles estão aperfeiçoando cada vez mais os instrumentos de medida. Como é que faz? É GPS. O GPS vai lá, os satélites, né, fotografam a área, eles têm a distância, tem tudo, fotografam a área. Esses dados passam por supercomputadores que fazem exatamente isso que os alunos estavam falando aqui, que é quadricular. Só que o computador, claro, que faz com muito mais eficiência, muito mais rápido e muito mais precisão. E os geógrafos fazem exatamente isso, e vai diminuindo cada vez mais até chegar na área. Então, vejam que era um problema que falava de desmatamento, passou por um artigo de jornal, onde a gente levantou uma série de dados, passou pela dúvida de como medir a área do Brasil, ou de uma área qualquer que não seja bem definida, passou por um projeto de como a gente pode medir essa área, passou por uma outra questão, que é como os geógrafos medem isso e tal. Então,
Aquilo são 7 camadas. Eles descobriram por que tem que ter aqueles produtos naquelas camadas e naquela ordem das camadas, naquela embalagem. Né? A Tetra Pak, por exemplo, domina 93, 94% do mercado desse tipo de embalagem. E eles descobriram facilmente o porquê, né? Porque é o seguinte, a Tetra Pak, muito boazinha, ela dá a máquina para a empresa. Né? Você produz suco, uma máquina. Presente, a máquina fica aí na empresa. Você pode usar à vontade, mas na máquina só cabe a bobina que eu produzo de embalagem e tal, e a maneira de vender. Mas não é a mesma coisa que o café que põe no bar, a máquina, sei lá, Nespresso, Rio, qualquer café, mas só cabe a minha cápsula. Então você compra de mim uma cápsula. Não quero vender máquina, quero vender cápsula. Então, assim, foi um trabalho muito interessante, que começou assim, aí a gente, no final da conversa, eles tinham que apresentar para a classe a visita deles na fábrica. Teve um grupo que foi na esquina da escola, era uma fabriqueta que embalava uns açúcar, adoçante, sal, aqueles saquinhos individuais e tal. Foi sensacional o trabalho, não precisava da Tetra Pak. Eles fizeram ali na esquina e foi sensacional. Porque aquilo é embalado em outro tipo de caixa, quantas cabem, por que aquele tamanho de caixa e tal. Então, eles tinham que expor para os colegas, e no fim, o final era eles tinham que reproduzir o mesmo produto numa nova embalagem, com formato diferente, mas conservando o produto. Então, se eles pegaram uma embalagem de leite em pó, que era cilíndrica, eles tinham que construir uma outra embalagem para aquele leite em pó, conservando o mesmo produto. Então, era um trabalho muito interessante que começou a despertar na escola assim. O professor de português falou, construir as embalagens, mas as embalagens tudo branca, cartolina branca, não tem nada escrito. Eu falei, tá bom, entre no projeto. Aí o professor de português trabalhava layout com eles, um layout para escrever, o que tinha que escrever na embalagem. O professor, eles tinham uma aula de economia na época, uma aula de economia por semana, e ele entrou no projeto. Então, assim, o projeto foi crescendo um pouco, mas começou na aula de matemática, né? E eu tenho várias sugestões de projetos, de Copa do Mundo, para criança, de 6º ano e tal. Se alguém tiver interesse, eu vou deixar um e-mail com vocês e tal. Mas isso é um pouco do que eu queria falar da importância de resolução de problemas e tentar envolvê-los de alguma forma com esse tipo de problema, contextualizado, recorrendo a esses diversos recursos didáticos que a gente tem aí. Então, muitas vezes, o exercício no livro didático de vocês é um exercício interessante, mas muitas vezes ele é só a chama inicial para a gente ir muito mais além. Né? Então, você vê, o problema aquele de densidade demográfica, que é um problema simples, se tornou um problema de discutir a questão do erro, discutir a questão de aproximações, potência de 10, alguns outros cálculos. Tal. O problema do desmatamento ali se tornou a ideia de como é que eu construo uma área, eu vou fazer um projeto para construir a área, como é que geógrafos modernos constroem essas áreas, medem essas áreas, assim. Então são atividades que eu acho que vale a pena a gente trabalhar. Eu não digo perder a aula, eu acho que assim, a gente leva mais tempo às vezes, mas ganha em qualidade bastante. Bom, falei muito, agora Alguém gostaria de fazer alguma fala? com certeza. A gente tem uma pasta do Drive compartilhada na rede aqui dos professores de todo o município. E aí, se o senhor puder compartilhar o material, não precisa dar para cada um, é só passar para a Flor ali, que ela coloca na pasta para os nossos professores. Faço, ela vai me passar o e-mail. Como é bom, né? Eu vou compartilhar este, e aí sempre que tiver alguma coisa interessante, assim, o projeto de embalagem eu tenho escrito, também vou compartilhar. Sempre são projetos que a gente adapta às situações, né, da gente, né? É a nossa realidade. Com certeza. Mas isso que o senhor expõe é uma coisa muito simples assim, pelo menos para mim, não vou falar para os outros, né? Porque tem que dominar muito assunto
tu tem que estudar bastante a situação para poder explanar assim desse jeito. A gente fica olhando, que ideia, depois do ovo em pé, tu deixar em pé. Mas é que aqui concentrou um monte de coisa ao mesmo tempo, porque isso não acontece, quer dizer, não são todas as aulas que eu vou trabalhar assim, obviamente, né? Quer dizer, vou trabalhar lá como todo mundo trabalha, né? No quadro negro, bom, enfim, no quadro e tal. Quer dizer, não é toda aula que a gente vai fazer isso. Quer dizer, eu acho assim, é interessante se a gente acha que isso é o caminho, começar. Ó, essa atividade eu vou fazer. Às vezes não sai nem bom no primeiro, mas aí eu aperfeiçoo no ano seguinte. Então, assim, eu acho que interessante é a gente começar com algumas atividades. É claro que aqui, na hora de dar os exemplos, né, a gente descarrega os exemplos de vários tipos de coisas que se faz, mas vários desses trabalhos frustram no primeiro momento até, porque assim, eu estou achando que o aluno vai comprar ideia. E quando eu não compro? Sabe, você monta uma coisa e tal. Quando eu comecei a dar aula, isso lá nos anos 80, eu fui substituir uma professora. Primeiro, eu dava aula no supletivo e fui chamado numa escola particular para substituir uma professora que ficou grávida e eu ia pegar o segundo semestre. A partir de agosto, frações. Nossa, eu passei um mês de julho, preparando as minhas aulas de fração. Primeira vez que eu entrava numa sala de aula, tinha meu pai, que era um experiente e tal. Fui conversar com o professor Wilson Machado, que foi meu professor de prática de ensino na faculdade. Comecei lá, comecei a quinta série, né? A fração, e na terceira aula, uma aluna e outra, professor, como é que nós vamos parar de brincar e vamos aprender matemática? Depois de tudo, ele fala, bom, a única resposta que eu posso dar para você é que nós estamos aprendendo matemática. Mas às vezes o aluno não está acostumado também porque isso aqui chacoalha um pouco o aluno, ele vai ter que também se mexer um pouco e no primeiro momento também há resistência. Mas a gente tem que começar aos poucos. Isso não é uma coisa que, não, toda aula vai ser assim e tal. Se a gente acredita que é um caminho, começa com pequenas coisas e vai aumentando. Vai acrescentando outras, vai abandonando algumas que você acha que não foram boas experiências. Então acho que é nesse sentido. Eu não sei se os meus colegas têm a mesma dificuldade que eu, mas eu estou tendo que ensinar os alunos a usar o livro também. Esse é o meu maior problema. Não é nem o aluno saber interpretar, é usar o livro. Os alunos, claro, a gente vem de uma época pandêmica e tudo mais, eles perderam esse contato com os livros, então tem toda essa dificuldade. Mas eu vejo que essa época tecnológica e essa forma de, como é que eu posso dizer, é muita informação que está sendo traduzida em conhecimento zero. O aluno não está pensando mais, está sempre indo atrás de uma resposta pronta e objetiva, e isso não é só o aluno. A criança hoje não está mais pensando, ela só está pegando uma questão e está indo lá na internet, botando ali no Google e está... A primeira coisa que aparece é a resposta e não está nem verificando se é verdade ou mentira. O que favorece a fake news, essa coisa toda. Eu vejo que na minha época, eu acho que se duvidar, eu sou mais novo aqui, mas não tinha internet. Eu tinha a mãe lá, tinha a enciclopédia, se não achava na enciclopédia, eu tinha que ir na escola buscar o livro, e se não fosse, e era pouca informação, mas eu conseguia aprender com aquilo, ponto. Hoje não. Hoje eu chego no aluno, entrego lá, vamos trabalhar fração. Primeira coisa que ele pergunta é qual é a página. Não procura? Como? Não sabe, não sabe ler o índice. Não sabe nem ver o índice. Eu estou tendo que traduzir essa... Eu concordo com tudo que tu falou até agora, e realmente assim, tudo que comentou ali é legal, mas eu estou tendo que trabalhar essa interpretação, ler aquela coisa de o aluno absorver a informação que está ali para depois chegar nessa parte de vamos trabalhar a escala. Eles primeiro vão ter que aprender a reutilizar o livro, que é uma coisa que está muito distante. Eu entendo o que você está dizendo. Veja, eu te dou um outro exemplo. Eu viajava com a minha esposa, eu sempre gostei muito de viajar de carro, né? A gente viajava com o mapa. À noite dava uma olhada no mapa, saía, fazia a rota e tal. Eu aqui dirigindo e ela no mapa.
Eu até brinco com ela, que às vezes ela é a precursora do GPS, porque ela está aqui no mapa. Eu faço a curva para a esquerda, ela vira o mapa para estar no sentido sempre, porque o GPS faz isso, né? Então ela ia virando o mapa conforme a gente ia falando, você é precursora da ideia do GPS. E aí você me punha outra vez ali, eu sabia ir no lugar. Por quê? Porque você presta atenção, você olha no mapa, etc. Hoje você liga o GPS e chega onde você quiser. Se tiver que voltar lá sem GPS, você não volta. A gente acontece isso com a gente, o uso da tecnologia tem a sua parte muito boa, funcional, e tem este outro lado também. Eu acho que a gente ainda não conseguiu medir, dimensionar o balanço final dessa história. A gente não conseguiu ainda dimensionar o balanço final dessa história. Se isso vai ser positivo, vai ser negativo. Redes sociais, WhatsApp, essas coisas. Maravilha. Eu estou no aeroporto de São Paulo, embarcando para cá, cheguei lá, Wilson me manda uma mensagem, professor, vou estar no aeroporto esperando. Ele acaba de falar, alto-falante, o voo para Porto Alegre, por problemas técnicos, está atrasado no mínimo meia hora. Manda uma mensagem para ele na hora, Wilson, espera eu estar embarcando, para você não ficar no aeroporto. Então fomos falando por WhatsApp até a hora do embarque, eu atrasou 1h20 o voo, ele não precisou ficar esperando 1h20. Então tem coisas muito boas, eu posso passar por WhatsApp, tal. E tem coisas péssimas. Tem o bullying, tem as milícias digitais, tem os fake news, então a gente ainda não, tudo tão rápido e novo que a gente acha que não conseguiu ainda dimensionar, balancear. Bom, eu por exemplo, achava as redes sociais maravilhosas, eu estou começando a achar um lixo, porque aí às vezes eu vejo coisa muito interessante, coisa bacana, eu falo, pô, isso é bacana, mas a gente ainda está tudo acontecendo ao mesmo tempo, é difícil. E essa questão é assim, se a gente for esperar resolver todos os problemas para a gente fazer alguma coisa, vai fazer. E a próxima reunião aqui nós vamos estar falando a mesma coisa. Então assim, a gente tem que procurar, bom, eu vou começar a fazer algumas dessas coisas, mas ao mesmo tempo ainda tenho que fazer o feijão com arroz, de mandar um aluno abrir o índice e falar, sabe o que é um índice? Ache aí, capítulo 1, 2, 3, unidade 1, 2, 3, veja onde está escrito fração. Eu vou fazer esse trabalho mesmo. Mas, ao mesmo tempo fazer esse trabalho, podemos começar a fazer algumas pequenas coisas nesse paralelo. Eu vejo assim, né, essa fala do Estevam também, a gente sente, né, alguma pessoa com essa dificuldade, mas eu já vejo uma mudança no próprio material didático. Assim, se a gente comparar o livro didático que a gente usava, né, há 10 anos atrás, ele já inicia o capítulo de forma diferente. Geralmente, esse ano, eu pude participar de uma avaliadora do PND desse ano. Eu fui avaliadora do PND e a gente tem outro olhar como avaliadora, né? Principalmente que a gente começa a olhar para o manual do professor e como é rico aquela primeira parte inicial, assim, que muitas vezes a gente pula como professor. Ah, não vou ler tudo isso aqui. A gente faz isso. Né? E é uma parte extremamente importante e que traz para ti exatamente assim, como eu vou fazer isso, como, sabe, ele traz ali muitas informações que muitas vezes nós como professores a gente também faz isso, a gente pula e eu acho que vale a pena às vezes a gente parar um tempinho assim e poder olhar para esse material e poder utilizar. E casualmente hoje na minha aula de manhã eu fiz exatamente isso, eu peguei o livro, eu estava retomando Racionais no 7º ano, e eu disse que eu li o livro e eu disse assim, não, acho que eles têm condições de resolver isso aqui, porque eu trabalhei no 6º ano passado, né? Então eles vão conseguir. E deixei. E disse que vocês vão ler, bem claro, que eu passando um por um ali. E aí, gente, o que vocês entenderam desse? Ah, não, prof, entendi isso. Ah, então tá, tenta resolver. Até para eu tirar uma febre, assim, até quanto eles sabiam, né? Trabalhar com decimais, com frações. Então eu acho que é bem como o professor disse, assim, não é fácil. Né? A gente sabe, assim, principalmente agora nessa questão de pós-pandemia, o quanto os nossos alunos estão assim, persistentes, disso tem mais essa questão dessa nova geração, mas eu acho que os materiais didáticos também já estão tendo um olhar um pouquinho mais diferenciado, assim, somente para iniciar, sabe? Do primeiro ao 5º ano, os manuais estão super complexos. Nesse último PNLD agora, o próximo PNLD que vai ser esse ano, em setembro,
super completos, página a página, falando também CC, PNA, falando de... Eu fiquei apaixonada fazendo. Eu amei a coleção que eu avaliei e disse, nossa, muito boa. Eu achei muito interessante. Puxa, podia ser minha. Então, o Google já está obsoleto agora, a Alexa faz o tempo. Quando ela entende, né? Então é isso, pessoal. Mais alguém gostaria de concluir? É isso, então, bom, a gente agradece a participação de vocês nesse horário que a gente sabe, né, que não é o nosso comum aí. Agradecemos a presença da professora Giovana, essas trocas que foi, pra mim, eu fiquei ali só anotando algumas coisinhas assim, vendo o que eu poderia convidar. E depois o material, com certeza, a gente vai estar compartilhando lá no breve.